Se você tem um financiamento imobiliário ou automotivo, tem 3 tarifas no seu contrato que podem estar encarecendo a tua conta, encarecendo o teu financiamento e que você pode questionar judicialmente. Preste atenção, porque nesse vídeo eu quero te ajudar a aliviar essa despesa. Quem não tem o financiamento para chamar de seu, né? Eu tenho, você tem. E a gente, na empolgação de comprar, por exemplo, um carro ou uma casa, não presta atenção nos detalhes. Então, já vou logo te recomendando uma coisa. Antes de fechar um contrato de financiamento, consulte um advogado. Peça para o advogado analisar o teu contrato, passar uma lupa no teu contrato, comparar com o que tem sido questionado judicialmente. Porque antes que alguém me diga assim, mas revisão de contrato tem muita roubalheira, muita enganação, muito golpe. É verdade, tem muita empresa por aí enganando as pessoas. Eu tenho vários vídeos aqui no canal em que eu faço alertas sobre essas empresas, golpes, empresas que vendem um tipo de serviço e que não é verdade, que não estão prestando realmente um serviço que será efetivo para reduzir aquele financiamento ou, no mínimo, questionar judicialmente cláusulas abusivas e índices de juros ou taxa de juros que são questionáveis e que a gente pode questionar judicialmente. Eu aqui no escritório tenho conseguido ajudar muitos consumidores, nós temos atendido muita gente aqui no escritório pedindo ajuda na revisão contratual, principalmente quanto à revisão de automóveis, de financiamento de automóveis e de imóveis. Mas você precisa entender que você precisa ter em mãos o seu contrato e fazer essa análise dele, de preferência, antes de fechar esse financiamento. Não vai na empolgação. Pede para um advogado da sua confiança analisar esse contrato. Porque existem 3 cobranças, 3 tarifas que são cobradas nos contratos que encarecem demais os nossos contratos. Antes de falar sobre essas 3 tarifas e de apresentar para você como você pode analisá-las, questioná-las e até derrubá-las, eu quero te explicar o seguinte. Nunca olhem para um contrato de financiamento olhando apenas o seu custo inicial de financiamento. Então, você vai financiar um veículo de 100 mil reais como exemplo. Um veículo de 100 mil reais. E ali você está vendo que está sendo aplicada uma taxa de 2, 2,5%, 3% ao mês. Eu já considero acima de 2,5% bastante elevada a taxa e questionável, tá? Questionável, no mínimo para passar por uma análise esse contrato, considerando os critérios para análise de taxas de juros abusivos de revisão de contrato. Então, se o seu contrato tem taxa de juros acima de 2, 2,5% para cima, eu diria o seguinte, vamos fixar um negócio. Acima de 2% já é questionável. Acima de 2,5%, então, isso aí é muito questionável e deve ser revisado. Nós temos um automóvel ou imóvel como garantia. Por que uma taxa de juros tão elevada se o bem já está dado como garantia? Não é? Então, os juros não se justificam, porque qual que é a ideia de juros? É diante da inadimplência. Mas se você tem um bem dado em garantia, o risco da inadimplência ou o risco do prejuízo da financeira do banco é menor, porque ele vai lá e resgata o bem, vende. Aliás, eles resgatam o bem através de busca e apreensão, vendem e ainda cobram da gente um excedente, né? Que isso também é questionável. Se você está sendo vítima de busca e apreensão, se você está sendo, o seu carro está sendo alvo, o seu automóvel, sua moto, seu caminhão, alvo de busca e apreensão, não aceite, gente, não está tudo perdido. Procure um advogado da sua confiança para ingressar nessa ação de busca e apreensão e fazer uma defesa para fazer valer o seu direito. Porque não é só o fato, mas eu estou inadimplente, é claro que vai vir a busca e apreensão. Sim, pode acontecer, mas não é só porque você está inadimplente que dá direito ao banco de fazer uma busca e apreensão contra você e de te empurrar todos os valores pertinentes a essa busca e apreensão. Não é assim não, não é bagunçado assim não. Dá para questionar e a gente tem que atuar. Nós aqui no escritório também temos atuado na defesa de consumidores em busca e apreensão. Tem jeito. Às vezes, o automóvel já foi quitado. Se tem juros abusivos, essa busca e apreensão vai cair, sabia? Pois é, uma das teses de defesa na busca e apreensão é a alegação de juros abusivos, de cláusulas abusivas. Tudo isso trava a busca e apreensão. Então, não dê o seu bem por perdido, ainda que você esteja inadimplente. É importante dizer isso aqui para você, tá? Mas essas 3, como eu estava dizendo, né? Essas 3 tarifas, elas encarecem o nosso financiamento porque elas são parceladas, digamos assim, no financiamento, né, divididas no financiamento de acordo com o financiamento que você fez, e sobre essas tarifas tem juros. Um tremendo de um absurdo.
E isso vai aumentar o custo efetivo total do seu contrato. E é aqui que você tem que se apegar. Esquece esse negócio de peguei 100, vou pagar 150, vou pagar 200. Não é só aí que você tem que olhar. Né? Eu estava falando agora há pouco sobre a taxa de juros. Não é só aí que você tem que olhar. Você tem que olhar o custo efetivo total do seu contrato. Porque uma coisa é o custo efetivo total, uma coisa é taxa de juros mensal, outra coisa é taxa de juros anual, e outra coisa é custo efetivo total anual. Porque no custo efetivo total estão embutidos aí impostos, o IOF, está embutido no custo efetivo total esse parcelamento das tarifas, dessas tarifas que, a meu ver, em muitos casos são abusivas. Tem até juros sobre seguro prestamista parcelado nos contratos das pessoas. Tremendo de um absurdo. O banco empurra na gente um monte de coisa quanto do financiamento, porque a gente precisa financiar, a gente fica empolgado, quer comprar, quer ter o bem, mas no decorrer do tempo e no financiamento, eles embutem várias despesas que oneram o contrato e colocam o consumidor em extrema desvantagem. Então, preste atenção nessas 3 tarifas aqui quando você for fazer financiamento. Primeiro, tarifa de cadastro. Tarifa de cadastro só é justificável se você não tem relação com esse banco. Nunca teve. Ou seja, vou fazer o financiamento com um banco que eu nunca tive nada. Não tenho conta aberta, não tenho cartão de crédito. Ok. Tá dentro de um limite também, porque às vezes eu pego tarifa de cadastro aqui de R$1.200, R$1.500. R$1.500 é uma tarifa de cadastro. Que cadastro caro da bexiga é esse, gente? Não. Isso não é justificável. E sabe qual é o pior? Eles parcelam, eles diluem essa tarifa de cadastro no seu financiamento e embutem juros. Isso encarece o seu financiamento. Isso é ilegal e é abusivo. Tá? Então, se você já tem relação com esse banco, não tem que ter tarifa de cadastro. Banco, financeira, isso é abusivo. E se você não tem a tarifa de cadastro, ela é justificável dentro de algo que é razoável, diria eu, sei lá, a depender do caso aí, uns R$500, R$400, até é justificável. Agora, acima de R$1.000 já é abusivo. E pensando nessa abusividade, você pode questionar essa tarifa de cadastro. Pode questionar judicialmente, porque isso aumenta o cômputo do custo efetivo total no seu contrato. Então preste atenção à tarifa de cadastro, principalmente se você já tem relação com esse banco. Segunda tarifa questionável, gente, avaliação do bem. Carro zero não tem avaliação de bem. Se o carro é zero, não tem essa de avaliação de bem. A fazer laudo de avaliação de um carro que é zero, não faz sentido, gente. Não faz sentido. Tá? Se o carro é zero, não tem essa de tarifa de avaliação de bem. Isso é questionável e a gente tem que levar para o judiciário e discutir isso. Tem muitos processos, muitos juízes que entendem que tarifa de avaliação de bem só é justificável em carro seminovo. Carro zero não tem avaliação de bem, que é zero. E mais um detalhe importante, preste atenção. Se tem avaliação de bem, tem um laudo, certo? Tem uma avaliação, então você tem direito de exigir esse laudo. Eu quero o laudo. Avaliou bem? Eu quero o laudo. Tá? Tem que ter, você tem que pedir esse laudo. É seu direito ter, consumidor. Assim como é seu direito ter o contrato, assim como é seu direito ter o DED, né, o demonstrativo de evolução da dívida, ou o demonstrativo de evolução do crédito, tá? Ou o descritivo, é seu direito ter. E o laudo também, se você pagou por ele nessa tarifa de avaliação do bem, peça o laudo. Lembrando, não é algo inofensivo, isso vai encarecer o seu financiamento, porque eles parcelam essa tarifa e colocam juros sobre esse parcelamento no seu financiamento. Por fim, mais uma tarifa questionável. Tarifa de registro de contrato. Preste atenção nessa tarifa. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, entende que não é ilegal. Todas essas tarifas não são ilegais. Elas podem ser abusivas a depender do contexto. Por isso que é importante você consultar um advogado da sua confiança para analisar o caso concreto, o seu contrato. Mas a tarifa de registro do bem, ela só é plausível e faz sentido se você tiver a comprovação de que o bem foi devidamente registrado. Então você tem direito de pedir o registro comprovante no Detran. Mas mais do que isso, gente, mais do que isso, valor dessa tarifa. Eu já peguei contratos aqui no escritório, tarifa de registro de contrato, registro daquela operação junto ao Detran, né, aos órgãos de trânsito, que precisa registrar, né, a transferência do bem ali, na verdade nem a transferência, né, mas a posse, né, do bem ali enquanto está alienado. Eu já peguei casos de processos de tarifas de registro do bem ou de um contrato no valor de R$1.500, R$2.000. Isso é extremamente abusivo e ilegal.
Você não pode aceitar, consumidor, ok? Não aceite. Por isso, preste atenção nesse tipo de tarifa. Questione o banco, tá? Na hora de fazer a contratação. Essas eram as 3 tarifas que eu queria apresentar aqui para vocês e fazer esse alerta. Se ficou alguma dúvida, manda no WhatsApp que a minha equipe está pronta para te responder e tirar a sua dúvida quanto a esse tema e qualquer outro tema de direito. Temos conseguido ajudar muita gente, pedimos um pouco de paciência, até uma filinha ali de prioridade, se você quiser ser atendido com prioridade, paciência, a gente vai te ajudar e vai te trazer essa resposta para sua dúvida. Mas aqui vale sempre a pena você recomendar você consultar um advogado da sua confiança. Então são essas as tarifas que você precisa ficar atento nos seus contratos. Tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e tarifa de registro do contrato. 3 tarifas que você precisa prestar atenção, tomar cuidado com essas tarifas, porque ela encarece o seu contrato e pode estar havendo aí os abusos. Se eu te ajudei, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar por aqui, porque você não perde tempo acompanhando o meu canal, entendendo sobre os seus direitos, ok? E por falar nisso, quero te convidar a fazer parte da minha comunidade de direitos descomplicados. Toda semana a gente manda conteúdo relevante sobre os seus direitos. Somos eu e minha equipe apenas que mandamos. Não tem oba-oba, não tem confusão. É 1 ou 2 mensagens por dia, por semana, no máximo aí umas 4 mensagens no WhatsApp com conteúdo jurídico. Só isso, tá? É só conteúdo jurídico para te ajudar a se defender. Link aqui na descrição da nossa comunidade de Direitos Complicados. Faça parte, entre lá que eu vou te manter atualizado sobre os seus direitos. Cidadão que sabe sobre os seus direitos é cidadão protegido. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Fique bem, fique atento ao seu direito. Cuide bem do seu dinheiro, cuide bem dos seus bens. Conte comigo, hein? Até mais.